Essa aula é sobre história. Vamos falar um pouquinho sobre o que está nos contando, né, sobre o que a gente está discutindo no texto que tem o título sobre história, justamente. Esse texto foi escrito por mim, a partir de leituras diversas e de, enfim, da minha formação em história, e o que eu tentei fazer foi fazer um texto simples, né, espero ter conseguido, sobre o que é história, né, que é o título dele. E o texto começa fazendo uma pergunta, né, se existiria diferença entre história vivida e história e ciência. E daí ele já responde, né, sim, que tem diferença entre história vivida e história e ciência. Porque história vivida, como todo mundo já, né, quando ouve essa pergunta já deve pensar, é o que a gente vive todo dia, a história de cada um de nós, né, o que a gente está vivendo agora, o que viveu no passado, né, o que ainda vai viver, isso é história vivida. Mas a história ciência é feita por historiadores, né, e, e precisa de um determinado material para que essa história aconteça. Sem ele, não é história. E esse material são as fontes históricas. Se não tiver fonte, registro histórico, não dá para fazer história e ciência, porque história e ciência é resultado de pesquisa, e de pesquisa em fontes históricas. Então, tem essa diferença, sim, né, entre história vivida e história ciência. Uma outra forma de denominar as fontes históricas, né, são registros e também documentos históricos. A gente poderia fazer uma lista enorme agora aqui do que são fontes históricas, né? Podem ser fotografias, podem ser documentos escritos, podem ser filmes, pode ser música, pode ser caderno de receita, pode ser relato oral, né? Relato. Então, alguém que viveu determinado acontecimento vai relatar, e essa pessoa é uma fonte histórica, se ela viveu o que ela está contando, né, se ela teve experiência nisso, se ela experienciou, ela é uma fonte histórica primária, porque ela viveu aquilo, né. Então, vamos falar por exemplo, vamos usar um exemplo bem atual, né, que é o exemplo da pandemia. Digamos que daqui a 20, 25 anos, 30 anos, alguém, um historiador, um pesquisador, queira estudar a pandemia. Provavelmente isso vai acontecer, né? E falar com um de nós, e a gente contar a nossa experiência durante a pandemia, nós estaremos sendo fontes históricas primárias para esse pesquisador. Então, a fonte histórica é primária quando ela é da época que o historiador está estudando, né? Se eu for estudar a história da alimentação em Florianópolis no começo do século XX, por exemplo, na primeira metade, né? E eu conversar com alguém que viveu aquele momento, que cozinhava, ou que não cozinhava, mas estava vivo e se alimentava, e possa contar, eu estou falando com uma fonte histórica primária. No nosso texto tem um exemplo de uma senhora que eu entrevistei, e ela, a Celeste, e ela me deu uma receita. Vocês vão ver no texto ali, é uma receita conhecida, ela chama por um nome, eu conhecia por outro nome, mas a Celeste nasceu no ano em que foi inaugurada a Ponte Ciro Luz, 1926. E ela aprendeu com a mãe dela essa receita, que aprendeu com a avó dela. Agora, vocês imaginem onde é que vai dar isso no tempo. Se ela é de 26, a mãe dela já fazia, e a avó dela já fazia, é pelo menos do século XIX. Vocês vão ver a receita lá no texto e vão ver se vocês conhecem essa receita, se é exatamente assim, se conhece por outro nome. Vocês estão diante de uma fonte histórica primária, ali com aquela receita, certo? Bom, uma outra coisa muito importante para a gente falar sobre história, né, além do que a gente já falou, história é ciência, e quando a gente está estudando história numa escola, a gente está estudando a história produzida cientificamente, é com essa história que a gente trabalha. Então, sempre que a gente estiver falando de história, quando a gente estiver lendo algum texto, a gente vai estar falando da história feita, produzida cientificamente, a partir de pesquisa em fontes históricas e estudo, né, muito estudo. Então, o historiador lança a mão dessas fontes históricas, né, e aí ele produz um conhecimento histórico. Se duas pessoas, dois pesquisadores forem pesquisar o mesmo tema, é bem possível que eles cheguem em resultados diferentes. Um dos dois vai estar errado? Não, porque eles podem ter partido de fontes históricas diversas, porque eles vão interpretar diversamente essas fontes. Então, história é um conhecimento autoral. Por isso que a gente fala que história, a gente fala no plural, existem versões da história, versões e não
a história, uma história que é a história verdadeira, né? Então, é isso que a gente aprende estudando teoria da história, né? A história é o conhecimento autoral de autores, né, de historiadores que vão às fontes históricas, primárias ou secundárias, né? As secundárias são aquelas fontes que informam sobre o que a gente está estudando, mas que não são da época. Então, por exemplo, se eu tivesse conversado com a neta da Celeste e ela tivesse me falado sobre essa receita, mas ela nunca tivesse feito, né? Ela seria uma fonte secundária para mim, né? Se o historiador do futuro vier falar sobre a pandemia, né? Muito tempo depois, e falar com, por exemplo, um neto que eu terei, e que eu contei para esse neto que foi o período do isolamento social, a pandemia, mas esse neto não viveu, esse neto será uma fonte secundária para esse historiador, né? Então, o historiador produz conhecimento histórico a partir de fontes primárias ou secundárias, né? Não necessariamente uma é melhor ou pior que a outra, depende do tema de estudo, depende de uma série de fatores, né? Mas elas têm essa característica, ou elas são primárias ou elas são secundárias. E ele produz o conhecimento histórico a partir também do que ele acredita, do que ele já tem de leitura, da experiência dele. É um conhecimento histórico e autoral, né? Então, de autor, né? Dependendo do historiador, estudando um tema, outro historiador vai estudar o mesmo tema e talvez chegue a resultados diferentes, né? Uma coisa muito importante, né, para a história é que o historiador sempre informe, né, diga de onde é que ele tirou aquilo, né? Por isso que uma das coisas que eu considero mais bacanas, né, de estudar a história, de pensar historicamente, é justamente isso, que a gente vai ficando cuidadoso com o que a gente escuta. Eu acho que se as pessoas estudassem mais história, entendessem mais de teoria da história, por exemplo, não não teria acontecido tanta disseminação de fake news, por exemplo. Porque a gente sempre pensa, mas de onde saiu isso? Será que essa fonte é segura? A pessoa que está divulgando isso foi checar? Não foi? Né? Então, esse cuidado de quem estuda história, eu acho que ele é muito benéfico, principalmente para o mundo atual, né, em que a comunicação é instantânea, né? Com um toquezinho no celular, eu posso difundir uma informação que é absolutamente falsa, né? Ao mesmo tempo que tem um lado bom nisso, tem um lado ruim, que é muito ruim, é muito negativo. Então, vocês vão ver no nosso texto lá que a história, né, segundo um historiador muito conceituado, que é o Mark Bloch, ele diz: a história não é um conhecimento que está pronto e acabado, né? Ele está sendo sempre construído a partir de pesquisa, né? E muitas vezes a gente estuda a história na escola como aquela coisa bem fixa, né? Que já está pronta, é assim, eu tenho que decorar. E não é verdade. O bacana da história é entender a pesquisa. Como é que se chegou naquele conhecimento, que fontes foram consultadas, por que tal historiador chegou nesse resultado e outro chegou no outro. Isso que é muito bacana, né? Então, não existe uma verdade histórica, existem versões da história. Só que toda história científica, ela é feita com todo cuidado. E o objetivo do historiador é chegar na verdade. É chegar o mais próximo possível da verdade. Então, um conhecimento, né, que eu considero muito válido, porque é muito cuidadoso, né? E com essa intenção, de chegar o mais perto possível da verdade. Uma coisa importante que o nosso texto está dizendo é que até os anos 1980, que aliás são um marco para muita coisa, a história que estava escrita e que a gente acessava pelos livros, né, na escola, era sempre a história dos grandes nomes, né, dos políticos, dos heróis, né, e dos anos 80 para frente, a historiografia, que a teoria da história, né, a história escrita, né, que é como se escreve a historiografia passou a pensar também nas coisas que são cotidianas das pessoas, né, a história da gastronomia é uma delas, por exemplo, né, como é que as pessoas se alimentam, se alimentavam, que é justamente o tema dessa unidade curricular nossa aqui, né, a história da gastronomia. Então, e como é que as pessoas vivem, né, nas suas casas e como é que são os relacionamentos, né? Então, uma história mais cotidiana e mais ligada, né? Uma história das pessoas comuns, como a gente, como vocês, como eu. Dos anos 80 para frente, a gente tem bastante produção de conhecimento histórico sobre a vida das pessoas comuns, né? E isso é muito bacana. E uma coisa muito, muito importante, né? Eu diria que talvez não, a mais importante, é que o conhecimento da história, ela é do presente para o passado, e não o contrário. Eu acho que a gente pode pensar, né,
Eu vou vir lá de trás, vou para pensar aqui, né? O que a gente faz essa volta no tempo, mas o que nos leva aí para o passado é sempre o que a gente vive hoje. Então, como a gente não pode, né, como os historiadores, como ninguém pode dar conta de, digamos assim, Deus e sua época, de tudo, a gente sempre seleciona o que estudar. Os historiadores também fazem isso. Que temas eles vão estudar, né? Com o que eles vão gastar o seu tempo de vida e de estudo? Devem ser temas que são importantes, né? Não só para eles, mas que eles consideram importantes para a sociedade atual. Então, a gente sempre pensa a história do presente para o passado. Para quê? Para a gente partir dos nossos problemas, das nossas questões, dos nossos desafios, das nossas dúvidas, enfim, das nossas angústias, e olhar para o passado e poder buscar na experiência da humanidade o que a gente poderia tirar de lá para melhorar a nossa vida. O objetivo do conhecimento científico tem que ser sempre esse: melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo. É isso que a história faz também, né? Então, não é porque a gente está vivendo o século XXI, com tudo que ele tem, né, hoje em dia, de bom e de ruim, que a gente está necessariamente preso nele. Tem algumas coisas que o mundo nos oferece e que a gente pode dizer, não, isso eu não quero, isso não me serve, né? E uma das inspirações para fazer isso pode ser o passado. Eu posso ir pensar no passado e refletir assim, mas esse aspecto dessa vida era mais interessante lá. Eu vou procurar me aproximar disso, vou tentar viver um pouco assim, né? Não como era, porque o tempo não volta, né? O historiador não gosta da palavra resgate, porque não é possível resgatar o que passou, não é? Mas é possível a gente se inspirar na experiência da humanidade, e é isso que a história é. Então, a história, a função dela é servir de orientação para o presente. A gente vai no passado, procura o que foi o caso no passado, como é que as pessoas viveram, o que aconteceu, a gente interpreta e a gente se orienta. Esse é o sentido da história. É para isso que serve estudar história, não é para outra coisa. Então, se a gente conseguir isso aqui, nos nossos encontros, eu vou ficar bastante feliz, certo? Então, eu desejo para vocês uma boa leitura do texto que chama Sobre História e a gente conversa mais sobre ele depois.